Nesse breve vídeo aqui eu vou complementar um pouquinho sobre os aspectos curriculares em se tratando aí da educação básica, tá? Nós temos, em relação à nossa estrutura, né, da educação brasileira, as etapas de ensino e as modalidades de ensino. As etapas são 3: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Tem suas organização ali, características próprias. A educação infantil, ela vai de 0 até 5 anos de idade. Nas creches são as crianças de 0 a 3 anos e as pré-escolas, né, são os períodos, são crianças de 4 e 5 anos. Depois a gente passa para o ensino fundamental, que ele é ampliado, né, vai de 6 a 14 anos, do 1º ao 9º ano, e as 3 séries do ensino médio, tá bom? E aí, se tratando das modalidades de ensino, são 7 as modalidades de ensino da educação básica, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais. Então, quais são essas 7 modalidades? A educação de jovens e adultos, a educação à distância, a educação quilombola, educação indígena, educação do campo, educação especial e educação profissional, tá bom? E aí, é bom estar atento que pode cair também alguma questão. Olhando nas últimas provas aí, eu vi que caiu uma questão sobre a educação quilombola, caiu uma questão sobre educação indígena, né? Então, se vocês puderem um pouquinho olhar as características, né, gerais de cada modalidade de ensino dessa, tá? Uma ou duas questões acabam caindo sobre educação de jovens e adultos, que aí fala da pedagogia freiriana, qual o grande objetivo de Freire, né? Uma educação libertadora, uma educação comprometida com a autonomia, com a criticidade do estudante, uma educação que valorize a cultura, né, desse estudante. Então, passem um pouquinho aí pelas características de cada modalidade dessa, é importante, tá? A gente estuda isso lá no 3º período, né? Mas aí é bom dar uma olhadinha nas características gerais. Aqui no vídeo não dá para eu explorar cada uma delas, tá? Mas eu vi que caiu uma questão falando sobre a educação quilombola, a valorização da cultura desses povos, né? Os povos aí fazem parte de uma cultura muito específica. Ou o pessoal do campo, a educação do campo também, né? Com um jeito próprio e apropriado de ocorrer, tá? Tem essa diferença da educação ser lá no campo, localizada numa área rural, e uma educação que trabalhe e valorize a característica, a cultura, o modo de vivência daquele povo que está ali localizado naquela região. Trabalha com os princípios, né, principalmente da pedagogia da alternância. Então, é a educação do campo. Então, a valorização principalmente da diversidade e da cultura, tá? A gente costuma dizer modalidades porque são modos, são diferentes modos, diferentes formas do ensino se articular com essas 3 etapas de ensino, tá? Então, o grande pulo do gato é esse daí. São as diferentes modalidades, diferentes modos de ensino, seja no campo, seja lá na educação indígena, seja na educação quilombola, seja nas jovens e adultos, ou seja no sistema EAD, na educação à distância, na educação especial e na educação profissional. Então, levem aí em consideração as características de cada modalidade dessa daí, que é importante, tá? Pode cair alguma questão específica em relação a isso. E outro ponto para fechar é em relação às teorias de currículo. Caiu uma questão também, pode vir ser uma questão recorrente. Então, eu trabalho também nas minhas aulas as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas, né? As teorias tradicionais são ligadas realmente ao modo muito tradicional de ensino, né? Nessa ideia mesmo do aluno ser um objeto passivo, um ensino muito autoritário, né? Um ensino de memorização, o aluno tem que reproduzir aquilo exatamente como está nos materiais, nos livros, né? O professor não valoriza a cultura e a diversidade desse estudante. E aí a gente avança para as teorias críticas, né? E as teorias pós-críticas, em que valoriza a cultura, a identidade, as raças, as etnias, que está dentro dessa perspectiva progressista, né? Ou progressivista do ensino, né, dentro dessa uma teoria crítico-social dos conteúdos, tá bom? Então, pode cair talvez alguma questão falando um pouquinho sobre essas teorias, tá? Principalmente em relação às teorias críticas, onde trabalha as questões sociais, a sociedade, o multiculturalismo, as diferentes culturas, a valorização das diferentes culturas. E aí liga diretamente com essas modalidades de ensino que eu acabei de falar, que é exatamente isso, valorizar essas diferentes culturas. Então tá dentro de uma perspectiva crítica, tá? Do currículo. Então, né, uma atenção aí a esses aspectos também.